O sábado ordenado por Deus. Guarda, pois, os seus estatutos. Deuteronômio 4:40. A observância do seu sábado está atrelada à honra da santa soberania de Deus. Imagine que você quisesse fazer boas obras em demasia e dedicasse 2 ou 3 dias por semana ao seu Deus, e para isso escolhesse os dias que lhe conviessem, vivendo na ilusão de que com isso teria oferecido algo a Deus. Certamente, um juízo como o de Saul viria sobre você, e o profeta também lhe bradaria. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. Um único dia de sábado santificado em obediência à instituição do Senhor é melhor do que 10 dias dedicados a Ele por vontade própria. E, portanto, note que o seu sábado é ordenado por Deus, que o dia de descanso foi instituído pelo próprio Deus, que é um mandamento imposto a você, e não uma oferta com a qual você se apresenta diante do seu Deus. O sábado é uma instituição do Senhor. Você sabe como Moisés, nome do Senhor, nada repetia mais incessantemente aos ouvidos de Israel do que o fato de que todas essas coisas sagradas são os estatutos, as ordenanças e os mandamentos do Senhor. E assim devia ser, porque em Israel habitava precisamente o mesmo pecado que constantemente se insinua em seu coração: o desejo de dar glória a Deus, contanto que isso pudesse ocorrer conforme a própria compreensão, por iniciativa própria, segundo o impulso do próprio coração. E o que Israel não queria, e o que você, por natureza, também não quer, é servir por obediência, porque Ele o ordenou a você, e porque Ele o instituiu. Você então quer fazer muito pelo seu Deus. Você entregaria tudo por Ele, somente que o Senhor não deve exigi-lo no caminho da obediência. Antes, Ele deve deixá-lo à sua própria iniciativa. E então você dedicaria a Deus tudo o que fosse capaz de fazer. Com o desejo de dar glória a Deus, você competiria com os melhores. Somente essa honra de que Ele, como seu soberano e rei, determine o que você fará por Ele, essa honra você não lhe concede. E é isso justamente o que o seu sábado lhe vem pregar repetitivamente. Deus me instituiu, por Deus fui ordenado, e você, ó filho do homem, deve se submeter à ordenança de Deus. Não que essa mesma pregação não estivesse presente em toda a natureza e em toda a aliança da graça, mas sua fala em nenhum lugar se manifesta tão claramente quanto em seu sábado. Indubitavelmente, Deus também criou os ciclos anuais e eles governam sua vida, e você deve semear não quando tem vontade, mas quando é tempo de semear, e você deve colher não quando lhe convém, mas quando Deus amadureceu o grão. E assim você está sob as ordenanças de Deus em toda a sua vida natural, pois você pode sim transformar o dia em noite e a noite em dia, mas logo isso se vingará, e na falta de frescor do seu sangue, a instituição violada do seu Deus irromperá em ira. Contudo, esta pregação passa muito despercebida, e este tipo de instituição é demasiado difícil de escapar. Todavia, com o seu sábado não é assim. De fato, você pode considerar o seu sábado como não existente para você sem perturbações significativas. Isso você vê nos milhares e milhares que jamais guardam o sábado. E assim, aqui se trata de uma instituição para a qual a natureza não impulsiona por si mesma, mas que só pode ser exigida pela obediência deliberada. Para poder guardar o sábado, você deve querer guardá-lo. Você deve, para honrar o sábado, conscientemente se conformar à ordenança do seu Deus.
e você não o guarda, a menos que na própria observância do sábado preste homenagem à soberania de Deus. Todo aquele que não conta com o sábado, com isso diz que não se importa com o que seu Deus e Senhor instituiu. Mas inversamente, todo aquele que guarda o sábado conforme o mandamento, honra aqui o autor do mandamento e se curva diante de Deus como seu rei. Penetre, pois, profundamente em sua consciência para saber se também você está em retidão diante de seu Deus nisso, e se você realmente guarda o sábado por obediência, porque seu Deus assim o instituiu. Se você, portanto, não descansa porque está cansado do trabalho e o lazer lhe é bem-vindo, nem porque isso promove o florescimento da sua vida social, nem porque você deve ter um dia para a sua família, nem apenas porque deve haver um dia para ir à igreja. Não, mas se você celebra seu sábado porque Deus assim o instituiu. Pois se sua alma está de fato assim submetida a Ele, então a sua celebração do sábado é em si mesma já um desvelar da sua alma para beber da salvação de seu Deus. E você alcança essa posição justa, na qual o Senhor quer abençoá-lo com graça sobre graça. Você mesmo sabe que nada fecha tanto seu coração à graça quanto esse desejo maligno de agir por vontade própria e por próprio prazer, de colocar seu conselho no lugar da providência de Deus e até mesmo em sua piedade andar por seus próprios caminhos. Assim, e não de outra forma, o homem se tornou pagão, e então ele pode, como em Atenas, ser tão devoto até de construir um altar para o Deus desconhecido, mas é justamente essa presunção e voluntariedade que aniquilam toda a verdadeira piedade em seu íntimo. E o resultado é que Deus o entrega para que ande em seus próprios caminhos, e por fim chegue a Baal Peor e à nudez, não sentimentar senão pecados ainda mais hediondos como Romanos 1 enumera. Se, portanto, o sábado vem para quebrar e podar essa sua vontade própria e presunção tão profundamente pecaminosas, então já com isso uma bênção está reservada para sua alma. Então sim, você foi levado a não instituir por si mesmo, mas a deixar seu Deus instituir, e com isso reconhecer que o direito de instituir pertence a Ele e não a você. E agora esse sábado retorna a cada 7º dia para como trazer a cada 7º dia essa mesma investigação à sua consciência. Se você busca a falsa piedade de Saul, ou a verdadeira piedade, que emana da homenagem à soberania de Deus. Deus quer ver em seu sábado servos e servas diante dele que saibam que ele é o Senhor, e portanto tem o direito soberano de ordenar tal dia em sua santa casa. Não pessoas que se julgam iguais a Deus e agora, com boa intenção de seus corações, pensam em prestar um serviço a ele, mas sim súditos do Rei dos Reis, que agem conforme seu mandamento e seu direito. E ele, de fato, se revela em seu sábado mais ricamente do que nunca como nosso Pai nos céus, que acolhe esses servos e servas como seus filhos, mas de modo algum para que, por isso, o direito de dispor em sua casa paterna seja retirado de suas mãos por seus filhos. Justamente porque ele é nosso Pai, ele, portanto, permanece o único que tem o direito de instituir como ele quer que seus filhos o tenham. Também entre seus filhos, o serviço deve permanecer um serviço a Deus, e há 2 tipos de serviço: serviço por recompensa, e assim serve o servo, mas também um serviço por amor, e assim serve o filho. O filho sabe que, se eu mesmo for instituí-lo, não terei mais pai. E é justamente porque em possuir seu pai reside toda a sua glória que o filho pergunta e investiga as instituições de seu pai e as segue por impulso de amor. Mesmo na criança, todo pensamento de querer agir de outra forma desaparece, porque o Filho de Deus sabe que as coisas sempre vão mal se forem diferentes do que em seu Pai instituiu, e, portanto, tem prazer nas instituições de Deus e se sente atraído a seu amor por meio dessas instituições de Deus.
Todo o Salmo 119 também se aplica ao Filho de Deus em seu sábado.